Hoje nós vamos pensar sobre o momento em que Jesus fala acerca dele mesmo como a ressurreição e a vida. Mas antes de nós entrarmos no texto, se você puder, abra sua Bíblia em João capítulo 11, pode deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós daqui a pouco vamos ler alguns versículos dessa história linda e maravilhosa. Mas falando em amigo, hoje nós estamos aqui na celebração do amigo, um culto maravilhoso, ainda teremos às 17 e às 19 horas também. Mas eu gostaria que você pensasse aí, quem é o seu grande amigo? Você tem uma pessoa especial que você considera como aquele amigo mais chegado? Infelizmente hoje em dia existe muita superficialidade nos relacionamentos. Às vezes as pessoas têm muitos conhecidos nas redes sociais, têm muitos seguidores, mas na vida real tem poucos amigos, ou talvez nem tenham amigos. Mas eu quero dizer para você hoje, agora, que mesmo que você se sinta sozinho no meio da multidão, existe alguém que deseja entrar na sua história e ser o melhor amigo da sua vida. Amém? E nós vamos ler João capítulo 11, e aqui nós veremos uma história que envolve amigos. Uma história que envolve amigos. Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Havia um relacionamento de amizade entre Jesus e esses três irmãos. Só que ali no meio dessa história, há uma dificuldade, surge um problema, mas Jesus estava ali para ajudar. Eu quero ler nesse momento, João 11, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 15. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo, olha só como Jesus se refere a Lázaro, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Deus, estamos diante de uma história tremenda, um relato maravilhoso de um milagre único, singular, algo que nós não podemos nem imaginar com a nossa mente, mas o Senhor é capaz de fazer aquilo que é impossível. E eu peço, Espírito Santo, eu sei que o Senhor já tem falado aos corações que estão aqui, o Senhor tem falado, ó Pai, a cada um que reservou esse tempo para estar aqui conosco, aqueles que estão também nos acompanhando pela internet. Ó Espírito Santo, nós pedimos, oramos, para que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração esteja atento a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer ainda nesta manhã, e que nós sejamos transformados pelo poder que há na palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Nós estamos aqui nessa manhã para falar de Jesus, o amigo melhor, o amigo que todos nós precisamos.
A gente sabe que ter um amigo é algo muito bom. Ter alguém com quem a gente pode contar, alguém com quem a gente pode conversar, partilhar as nossas dificuldades, partilhar a nossa vida, receber em nossa casa, isso tudo é muito bom. Mas não existe amigo como Jesus e todos nós precisamos da amizade dele. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para João capítulo 11, nós encontramos uma história. E essa história começa de uma maneira muito interessante. Já no versículo 1 nós encontramos aqui 3 coisas. Encontramos uma pessoa, a história começa falando de uma pessoa. Havia um homem chamado Lázaro. Fala de uma família e fala de um ambiente de dificuldade. Essa história começa assim, falando de um homem, da sua família e de um ambiente de dificuldade. Esse homem se chamava Lázaro, irmão de Marta e Maria, de Betânia, e ele ficou doente. Se neste momento você fizesse um relato da sua vida, escrevesse o capítulo da história da sua vida hoje, como que isso começaria? Como que você iniciaria a sua história? Havia um homem, uma mulher de Campo Grande, de tal família, que está passando por essa dificuldade. Talvez o cenário da sua vida agora, nesta manhã, seja também de enfermidade. Talvez você esteja travando uma luta justamente nessa área, ou talvez em outras áreas. E você pode se identificar com a história desse homem. Às vezes a notícia chega e nos pega de surpresa. Talvez você que esteja nos acompanhando agora pela internet, também se sinta assim, se identifique com a história desse homem. Talvez o capítulo da história da sua vida hoje não seja bom. Mas eu quero dizer a todos vocês que nos acompanham pela internet, os que estão aqui no presencial, que não é a dificuldade que determina o fim da sua história. Quem determina o fim da sua história é Jesus. E nós vamos ver aqui nesse relato, que Jesus aqui é apresentado como um amigo que se importa com a sua história. Nós sabemos que Jesus, ele entrou na história da humanidade para transformar a nossa realidade. Mas não apenas isso, Jesus não veio apenas para viver entre nós, morrer, ressuscitar e trazer salvação a toda a humanidade, a todos aqueles que creem nele, mas Jesus quer entrar na história da sua vida. Jesus quer participar dos seus sofrimentos, daquilo que faz doer o seu coração, que talvez só você saiba. Jesus está hoje aqui, nesta manhã, para transformar a sua vida. Você não veio participar apenas de um culto, você veio aqui para ter um encontro com Jesus. E você deverá sair daqui com essa palavra no seu coração e ter uma nova história a partir de hoje. Jesus então aqui é apresentado como esse amigo que se importa com a nossa história. Ah, meus irmãos, como nós às vezes sofremos e a ajuda está bem próxima de nós e nós não enxergamos. Porque não temos essa experiência como Jesus, como esse amigo que se importa com as nossas vidas. Mas eu quero dizer a você, assim como Jesus participou dos sofrimentos de Lázaro, ali da família dele, Jesus também deseja fazer isso em nossas vidas. Abra espaço na sua história para Jesus. Abra espaço nos acontecimentos da sua vida para que Jesus entre e traga transformação e opere milagres. Mas nós vemos aqui também que Jesus não é apenas esse amigo que deseja entrar na nossa história, que se importa com a nossa história, ele também se importa com a nossa dor. Lá no versículo 3, a história diz que depois que Lázaro ficou doente, as irmãs dele mandaram um recado para Jesus. E naquela época, o meio de comunicação era enviar um mensageiro. Então elas enviam uma pessoa, essa pessoa vai até Jesus, que ele não estava ali em Betânia, e então esse mensageiro chega até Jesus e entrega esse recado. E ele fala o seguinte: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Jesus então escuta esse recado, recebe essa mensagem, e talvez muitos de nós, no lugar de Jesus, a gente faria o quê? Na hora,
a gente já sairia e procuraria uma solução, procuraria uma forma de ir até ao encontro dessa família para estar ali. Mas, para a nossa surpresa, Jesus não faz isso. Jesus, ele recebe essa notícia, mas ele ainda decide ficar 2 dias onde ele estava. E sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? É que muitas vezes nós também passamos por uma situação semelhante. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos situações difíceis e procuramos a ajuda de Jesus, enviamos uma mensagem a Jesus, oramos, clamamos. Só que parece que Jesus não está agindo. E talvez para muitos de nós pareça que Jesus nem está nos escutando. E a gente se pergunte: Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não está fazendo nada diante dessa situação que eu estou passando agora? Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus nos ensina através desse relato, que muitas vezes nós não compreendemos o que Deus faz e o que Ele está fazendo, mas nós devemos confiar em si mesmo. Jesus sabia o que Ele estava fazendo. Nós devemos apresentar as nossas dores a Ele, e mesmo que a gente não entenda o cenário que nós estamos passando agora, nós devemos confiar nele. E é interessante que lá no versículo 4, Jesus fala o seguinte: olha, essa doença, ela não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Irmãos, nós aprendemos aqui que o sofrimento, muitas vezes aquelas situações difíceis que passamos, esse sofrimento será o ambiente para a manifestação da glória de Deus. Talvez a dor que você esteja passando hoje, o problema, a dificuldade, a limitação, ela será o ambiente para que Deus manifeste a glória do Senhor através da sua vida. Porque Jesus conhece a realidade do nosso sofrimento. Lá no versículo 14, ele fala claramente, ele estava ali conversando com os discípulos, mas parece que os discípulos não entendiam exatamente o que estava acontecendo. Então Jesus é muito claro e enfático. Ele fala: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês. Eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Jesus, ele se movimenta, depois de 2 dias, ele chega em Betânia, e Lázaro já está sepultado há 4 dias. Você pode imaginar essa situação? Um corpo que já está ali sepultado há 4 dias. Qual é o estado disso? Mas Jesus chega nesse momento, momento difícil. E Jesus é aquele amigo. Só que nós podemos ver aqui que Jesus é aquele amigo capaz de transformar completamente aquilo que parece ser impossível. Talvez a realidade da sua vida hoje, aos seus olhos, seja algo impossível de ser transformado. Mas creia que para Jesus não há impossível. Aqui nós encontramos um cenário muito complicado. Um cenário que aos nossos olhos seria irreversível. Mas para Jesus não há impossível. E ele, como um amigo maior, chega ali. E no versículo 21, quando ele chega, ele nem tinha entrado ainda ali naquele lugar, mas Marta, né, como ela tinha essa postura, né, ela era bem impulsiva, e quando ela recebe a mensagem de que Jesus está chegando, ela já vai ao encontro de Jesus, e ela faz a seguinte declaração: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E muitas vezes nós também temos essa mesma atitude de Marta. Diante de Jesus, e diante ali do nosso clamor, né? E parece que Jesus não age como nós gostaríamos que Ele agisse, a gente também faz essa declaração: Senhor, se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor tivesse resolvido essa situação, eu não estaria assim. Como é que você pode ter certeza disso? Como que você pode confiar que se Deus tivesse atendido o seu clamor da maneira como você esperava, isso seria melhor para você? O que a gente aprende aqui, irmãos, que não cabe a nós controlarmos a agenda de Jesus. Não é o nosso papel. O nosso papel é confiar nele, é buscar a ele, mas a forma dele agir é ele quem decide. E Jesus, então, diante dessa declaração, ele só diz o seguinte: Marta, o seu irmão, o meu amigo, ele vai ressuscitar.
Só que apesar dessa declaração, Marta, ela ainda não havia entendido. Ela fala: Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar naquele último dia. Então Jesus faz aqui uma declaração inigualável. Aqui nós temos uma outra expressão de Jesus, daquela série do Eu Sou, e ele no versículo 25, Jesus então fala para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus faz essa declaração e ele lança essa pergunta para Marta. E essa mesma pergunta eu lanço para você hoje. Você realmente crê nisso? Quem é Jesus para você? A sua visão, a sua perspectiva, a sua experiência com Jesus, será que realmente revela quem Ele é? Será que você já teve um encontro com essa ressurreição e vida que é Jesus? E aqui então ele se apresenta e ele lança essa pergunta para Marta. E a partir disso Jesus então vai até o túmulo. E quando ele chega ali, imagine só o ambiente de tristeza, choro, lágrimas. As pessoas ali há 4 dias já vivendo aquela experiência. Jesus chega ali. Então no versículo 35, irmãos, nós temos aqui o menor versículo da Bíblia. Se você percorrer todas as escrituras, João 11:35 é o menor versículo da Bíblia. E sabe o que ele diz? Jesus chorou. Jesus chorou. Mas apesar de ser um versículo pequeno, a lição dele é profunda e grandiosa. Porque nós vemos aqui um Deus que não é distante. Jesus não se apresenta como um amigo que olha de longe a sua dor, mas ele chega até aquele ambiente, ele entra naquela realidade e ele chora junto com aquelas pessoas. As suas lágrimas, elas não passam despercebidas de Jesus. Mas além dele enxergar as suas lágrimas, ele também chora com você. Jesus, ele conhece os momentos em que você talvez sozinho, na madrugada, tem chorado, apresentado a sua vida, apresentado alguma dificuldade que você não sabe como resolver. Mas se você tem levado isso a Ele, saiba que Ele está escutando o seu clamor. Então Jesus, Ele chora naquele ambiente, Ele se identifica com a dor daquela família. E aqui a gente aprende que Jesus, Ele sabe o que é o sofrimento humano. Nós podemos lembrar alguns episódios, alguns acontecimentos da vida de Jesus, com os quais nós podemos ter certeza de que Ele conhece aquilo que nós passamos. Por exemplo, Jesus, já na sua infância, Ele passou pela situação de ser um refugiado, quando junto com José e Maria, eles tiveram que ir para o Egito, passar um tempo ali, porque ele era caçado por Herodes. Nós temos vivido um tempo em nosso mundo, em que essa situação dos refugiados tem sido algo terrível. Aqui mesmo, em nossa cidade, nós temos visto isso. Mas Jesus sabe o que é ter que deixar um ambiente confortável, ter que mudar para uma terra estranha. Sabe, Ele conhece essas limitações. Mas não apenas isso. Lembre-se de que Jesus, por exemplo, conhece o que é a dor da traição. Ele foi traído por Judas, Pedro o negou, e o seu próprio povo o rejeitou. Saiba que se você passou já por essa situação de ser traído, Jesus sabe o que é essa dor. Mas além disso, Jesus também sabe o que é a dor da humilhação. Lembre-se que Ele foi preso, Ele foi espancado, cuspiram em Jesus. Ele sabe muito bem o que é ser humilhado. Ele conhece essa dor. Mas não apenas isso, Ele também conhece a dor da morte. Ele conhece o que a morte produz na vida humana. Lembre-se de que Ele passou por isso, mas Ele a venceu. Nós sabemos que o momento que enfrentamos agora, e daqui, na próxima terça-feira, temos o Dia dos Finados, são momentos em que muitos lembram de pessoas queridas que já partiram.
esse momento de pandemia, quantos irmãos conhecidos, amigos, nos deixaram. Isso tudo produz dor no nosso coração, mas Jesus conhece, Ele conhece profundamente, Ele sabe o que é a morte. Mas, sabe o que nos consola, irmãos? É que Jesus é um amigo poderoso. Irmãos, se Ele apenas se apresentasse para ser o nosso amigo, para entrar na nossa história e para chorar junto conosco, isso seria bom, mas Ele é mais do que isso. Jesus aqui, nós vemos que Ele é um amigo poderoso. Ele não apenas sente os nossos dramas, mas Ele tem poder para resolvê-los, amém? E eu quero ler com você agora, no mesmo capítulo, em João 11, a partir do versículo 38, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Irmãos, que história maravilhosa. Você pode se imaginar vivenciando isso? Você pode imaginar você ali presenciando, ali em Betânia, vendo essa situação, uma situação que era de morte, e agora as pessoas presenciam um milagre, algo tremendo, algo único. A gente sabe que Jesus ressuscitou outras pessoas, mas esse caso aqui, ele foi singular. Era alguém que já estava sepultado, já há 4 dias, mas não há impossível para Jesus. Mas antes de nós falarmos um pouco mais desse milagre, eu quero destacar aqui 2 coisas que Jesus falou. Antes de dar a ordem ali para Lázaro sair, Jesus falou para aqueles homens: tirem a pedra. E depois do milagre ele falou: tirem as faixas. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que lição nós podemos retirar? É que Jesus pode sim todas as coisas. Ele pode operar o impossível. Ele pode fazer aquilo que está além do nosso alcance. Mas aquilo que nós podemos fazer, Jesus não irá fazer. Sabe, existem situações e momentos em que nós queremos que algo mude dentro da nossa família. Mas aquilo que você tem que fazer, Jesus não irá fazer. Talvez você ore por um ambiente de amor, de cuidado, de respeito, mas isso precisa começar com você. Tratando melhor as pessoas com as quais você convive, sendo o melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe. Sabe, Jesus aqui, Ele nos ensina que Ele não quer nos deixar de fora, mas nós podemos ser participantes da intervenção milagrosa que Ele pode fazer em nossas vidas. Talvez você queira que Deus fale mais com você, mas se você não reservar tempo, não abrir a sua Bíblia, dificilmente você irá ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, nós precisamos cumprir a nossa parte. Eu quero dizer a você que talvez esteja hoje aqui neste culto, talvez você tenha passado um tempo, os últimos tempos, você já teve uma experiência com o Senhor, mas por algum motivo, dificuldades, você se afastou dos caminhos do Senhor. Jesus chama hoje você aqui para reatar esse relacionamento, essa amizade com Ele. Pare de viver longe de Jesus. A amizade dele está disponível a todos nós. Aonde você tem buscado amigos? Onde você tem buscado resposta para a sua vida, para os seus dilemas, para as suas dificuldades?
Jesus deseja ter uma amizade profunda com você. Ele deseja ser o seu melhor amigo, um amigo presente, um amigo poderoso que pode fazer aquilo que está além das suas forças. Mas aqui, irmãos, nesse momento, nos versículos que nós lemos, então Jesus, depois de falar para aqueles homens, tirem a pedra, então ele faz aquilo que somente Deus poderia fazer. Ele dá ordem a um morto, e ele fala então: Lázaro, venha para fora. E é incrível, irmãos, porque como pode uma pessoa que está sepultada há 4 dias, como pode um homem que está morto ouvir a voz de alguém? Mas aqui quem está falando não é um mero homem, aqui quem está falando é o próprio Deus. E ele então dá ordem, e quando ele ordena, as coisas acontecem. Jesus então fala para aquele homem: venha, Lázaro, venha para fora. E é interessante que Jesus foi bem específico. Ele falou: agora é a vez de Lázaro. Nenhum outro morto vai ressuscitar. Agora é o meu amigo. Jesus pode e controla todas as coisas. Ele não está limitado às nossas leis. Ele não está limitado às nossas restrições. Ele pode agir, Ele pode tudo. E sabe, irmãos, o que nós também vemos aqui é que Jesus, quando chama Lázaro pelo nome, vemos aqui que Jesus conhece o nosso nome. Jesus conhece o seu nome. Para Jesus você não é um número. Para Jesus você não é um código. Você é uma pessoa importante. A sua vida importa para Ele. Você tem um nome. E Jesus conhece você. Na imensidão desse planeta. Em toda a população do mundo. Jesus conhece o seu nome e a sua realidade. E Ele deseja ser o seu amigo. Irmãos, quando nós nos deparamos com essa história, aqui nós vemos uma história que começa com morte, mas ela termina com vida. Ela começa com tristeza, mas ela termina com alegria. E assim como eu mencionei que Jesus pode e Ele deseja entrar na nossa história, eu quero reafirmar para você, que se você hoje vive uma realidade de tristeza, saiba que isso não é o fim. A sua dificuldade, a sua dor, não determina o fim da sua vida, porque quem determina o fim de todas as coisas, quem dá a última palavra é o Senhor. E no versículo 25 e 26, eu quero mencionar de novo, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A palavra está diante de nós. Essa história linda, maravilhosa está diante das nossas vidas. Mas sabe o que Jesus espera? Ele espera uma decisão e um posicionamento. Eu quero orar por você agora neste momento. E depois dessa oração, eu quero aqui fazer um convite. Um convite que eu tenho certeza que irá transformar a sua vida e a sua história. Mas apresente a sua vida diante de Deus, aquilo que o Espírito tem falado ao seu coração agora. Ore, coloque a sua vida, a sua realidade diante do Senhor. E vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante de um relato que não é uma fantasia, é algo que aconteceu, foi real, algo que ultrapassa as nossas possibilidades, o nosso conhecimento, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu creio, Deus, que o Senhor trouxe cada pessoa aqui nesta manhã, e também aqueles que nos acompanham pela transmissão online, não chegaram nessa transmissão por acaso. O Senhor planejou isso. O Senhor planejou falar o coração de cada um aqui. E eu sei, Deus, que assim como o Senhor conhecia plenamente a realidade de Lázaro e da sua família, o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece a dor que talvez esteja alojada no coração das pessoas aqui. O Senhor conhece, Deus, aquele clamor. O Senhor conhece, Pai, aquela necessidade que é apresentada, que talvez seja um ambiente de morte, um ambiente de grande tristeza. Mas eu peço, Espírito Santo, o Senhor pode fazer todas as coisas.
E sabemos que Lázaro, ele passou por esse milagre, mas ele morreu novamente. Mas há uma obra maior que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Uma obra que somente um encontro, um relacionamento profundo com o Senhor pode fazer. Ó Espírito Santo, vá tocando nos corações aqui. Aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que eles façam isso. E tomem essa decisão de que a partir de hoje, eles querem caminhar com o Senhor. Como nós cantamos aqui, não há nada melhor. Não há nada melhor do que ter o Senhor como nosso amigo. Não há nada melhor, nada pode ser comparado à presença do Senhor em nossas vidas. Por isso, ó Espírito Santo, que não haja aqui impedimentos que atrapalhem as pessoas de ouvir a Tua voz e de se renderem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, eu tenho um convite a todos que estão aqui nesta manhã. Mas esse convite é específico para aqueles que até hoje não fizeram uma oração, entregando a sua vida ao Senhor, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E eu quero fazer esse convite para você. Talvez você foi trazido aqui nesta manhã por um amigo, por uma amiga, ou você também que nos acompanha online, você chegou no nosso culto de alguma maneira. Esse convite é para todos aqueles que receberam essa mensagem e hoje aqui querem firmar um compromisso, dizendo: olha, a partir de hoje, eu quero que Jesus entre na minha história, seja o meu amigo e conduza os meus passos, e seja essa ressurreição em vida que eu preciso. Se você deseja fazer e tomar essa decisão, eu peço que você apenas levante a sua mão. Eu quero orar por você. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. Se Deus está tocando o seu coração nesta manhã, não deixe essa oportunidade para depois. Levante a sua mão e eu quero orar por você neste momento. Há alguém aqui que deseja fazer essa oração? Há alguém que a partir de hoje aqui deseja entregar a sua vida ao Senhor? Apenas levante a sua mão. Eu desejo orar por você aqui nesta manhã. Se você que está acompanhando o nosso culto online, aí você também vai receber um link. Entre nesse link, envie os seus dados para nós, porque nós queremos ajudar você na sua caminhada. Há alguém aqui no templo que quer fazer essa oração, entregar a sua vida ao Senhor? Levante a sua mão. Ainda há tempo. Jesus chama você. Ele deseja ser o seu amigo. Mas talvez você que já caminhou com Jesus, mas como eu disse, por dificuldades, por problemas, talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e Deus trouxe você hoje aqui nesta manhã. E você deseja se reconciliar com o Senhor. Você deseja, a partir de hoje, mudar o rumo, o curso da sua vida e voltar a caminhar com Jesus. Se há alguém aqui nesta manhã que sente que precisa fazer essa oração de reconciliação, eu também quero dar essa oportunidade. Levante a sua mão e nós vamos orar por você agora neste momento. Oh Deus, amém, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Queremos então que todos que estão aqui já tiveram esse encontro com o Senhor Jesus. Eu quero que você saia daqui, desse culto. Nós ainda vamos ter um cântico, o pastor Marcos vai também encerrar esse culto, mas que você saia daqui, levando essa palavra no seu coração, e que você seja um instrumento de Deus, para que muitas outras pessoas tenham um encontro com esse amigo inigualável, único, que é Jesus Cristo. Que você seja um instrumento usado poderosamente para proclamar essa esperança que há somente em Jesus Cristo.